Nessa última temporada de Stranger Things, a família dos Wheelers vai ter muito destaque, principalmente envolvendo a Holly sendo uma das principais vítimas do Vecna. E eu acho que isso vai afetar diretamente o arco do Mike nessa temporada, resultando em uma das cenas mais emocionantes de toda a série. Pra você que caiu por acaso aqui nesse vídeo, eu sou o Rogério e esse aqui é o Inside, um canal focado em Stranger Things. Por aqui tá rolando uma mega cobertura sobre a última temporada, já tem muito conteúdo aí pra você maratonar, e eu já te convido também a se inscrever aqui no canal e ativar o sininho aí pra não perder nada. E só um aviso rápido aqui sobre esse vídeo é que eu vou comentar sobre algumas fotos de bastidor. Nesse vídeo aqui não vai ter nenhum spoiler, o que a gente vai fazer aqui hoje é basicamente teorizar sobre algumas dessas fotos, mas eu sei que tem gente que não gosta porque pode acabar estragando a experiência, então fica o aviso aqui que nesse vídeo vai ter algumas fotos aí de bastidor. Então vamos lá, gente, só pra explicar rapidinho pra vocês como que eu acho que o arco do Mike e do Hopper vão se conectar nessa temporada, eu já preciso mostrar pra vocês uma foto que vazou lá no ano passado de uma das gravações do epílogo da série. Então seria uma foto de uma cena que vai acontecer depois da batalha final, então já seria ali no momento de calmaria, logo depois da batalha, e seria essa foto aqui que mostra o Mike e o Hopper gravando uma cena que parece ser triste, pela feição deles ali, pela expressão dos dois, parece que eles estão tendo uma conversa um pouco triste, e também nessa mesma cena tem essa outra foto aqui que mostra que o Hopper tá chorando. Por causa de alguns cartazes que tinham ali no cenário onde eles estavam gravando essa cena, a gente sabe que ela vai se passar em 89, então seriam ali aproximadamente 1 ano e meio a 2 anos depois dos acontecimentos da batalha final na quinta temporada. Uma coisa importante também sobre essa cena é que bem ali na frente de onde o Hopper e o Mike estão sentados, foi construído na cidade de Hawkins um monumento em homenagem a todas as vítimas daquele terremoto, né? A gente sabe que na verdade não foi um terremoto, mas para as pessoas ali, para a população de Hawkins, eles acham que todas as mortes ali na cidade foram por conta de um terremoto, então eles fizeram um monumento ali em homenagem a todas essas vítimas. Então eu já adiantei essa parte dessa foto logo aqui no começo do vídeo, porque agora durante todo o resto do vídeo eu vou falar sobre várias coisas meio aleatórias aí que eu acho que vão rolar, e aí eu vou explicar pra vocês tudo que eu acho que vai acontecer durante toda a temporada envolvendo os Wheelers e principalmente o Mike, até chegar nessa cena final onde eu acho que o plot do Mike e do Hopper vão se conectar. E bom, gente, a primeira coisa importante que a gente precisa saber é que Stranger Things não mata protagonista. Desde a primeira temporada, a série já segue um padrão de matar sempre um personagem secundário para que isso afete de certa forma o arco do personagem principal. Na primeira temporada, por exemplo, a série matou a Barbie e isso afetou, né, impactou diretamente todo o plot da Nancy. Na segunda temporada, por exemplo, eles mataram o Bob e isso lá na terceira temporada foi impactar a Joyce. Na terceira temporada, eles mataram o Billy e na quarta temporada, todo o plot da Max envolveu a morte do irmão dela. E na quarta temporada, eles mataram o Ed, que também era um personagem secundário, e a morte do Ed que rolou na quarta temporada vai impactar totalmente o plot do Dustin agora na última temporada, então o Dustin vai estar bem diferente por ainda estar sofrendo pela morte do amigo dele. Só que ao mesmo tempo, em várias declarações aí que os irmãos Duffer já deram, e até o elenco também em algumas entrevistas, eles sempre falam que o final da série vai ser devastador, que todo mundo vai chorar muito, se emocionar. Eles também usam um termo que seria agridoce, então seria um final que é feliz e triste ao mesmo tempo, que vai causar vários tipos de emoções, não só boas, mas também ruins no público. E ao mesmo tempo, os irmãos Duffer já declararam que eles não vão sair matando o protagonista, porque Stranger Things não é Game of Thrones. Essa foi uma afirmação deles sobre a série. Eles não vão sair matando os personagens que a gente gosta, só pra ser impactante. Isso indica pra gente que até mesmo agora, na última temporada, eles vão continuar seguindo esse padrão, né? Então eles vão continuar matando o personagem secundário, pra que de certa forma isso afete diretamente o plot de um personagem principal, de um personagem protagonista. E nessa temporada, apesar de todo mundo que tá vivendo ali em Hawkins tá correndo perigo, né, tá de certa forma correndo risco ali na cidade, já tem algumas coisas que indicam pra gente que o grande foco dessa temporada na questão de vítimas vai ser a família dos Wheelers. Na quarta temporada, o próprio Vecna mostrou pra Nancy algumas coisas que iam acontecer no futuro pra ameaçar ela, e a Nancy conta pro grupo que o Vecna mostrou pra ela toda a família dela morta. Ele mostrou aqueles portais que iam se abrir na cidade, ele mostrou que ia ter um grande exército de monstros invadindo Hawkins, e uma dessas coisas que ele mostrou pra Nancy que iam acontecer no futuro foi toda a família dela morta, incluindo os pais dela e a Holly. E um outro indício de que a Holly, que é a irmãzinha mais nova do Mike, vai correr um grande perigo nessa temporada é que aparentemente ela vai ser uma das principais vítimas do Vecna. A gente sabe disso por conta dessa imagem aqui dos bastidores, que mostra a Holly interagindo com o Henry. No caso, o Henry tá na forma humana ali, ele não tá na forma de Vecna. Ao que tudo indica, essa seria uma projeção mental que tá sendo feita pelo Vecna na mente da Holly,
mas a gente já viu aí por essas imagens que em algum momento dessa temporada ela vai interagir diretamente com o Vecna. Provavelmente isso aí deve acontecer no segundo episódio, porque o título do segundo episódio já foi vazado e é O Desaparecimento de Holly Wheeler. Esse é um documento oficial que vazou lá em fevereiro desse ano, que confirma pra gente que o título do segundo episódio é O Desaparecimento de Holly Wheeler. E aí desde a primeira temporada, gente, a Karen, que é a mãe da Nancy e do Mike, ela nunca soube sobre o que estava acontecendo na cidade, né? E nem era por falta de procurar saber, ela sempre se preocupou muito com os filhos dela, ela sempre quis estar próxima dos filhos dela, querer saber o que estava acontecendo, só que na tentativa de proteger os pais deles, a Nancy e o Mike nunca contaram pra Karen o que estava acontecendo. De certa forma, até dá pra entender essa escolha deles, porque todo mundo que sabia da verdade, que sabia de alguma forma do mundo invertido, do laboratório ou da Eleven, eles acabavam se colocando em risco por conta disso, né, por saber dessas informações. Então, de certa forma, dá pra entender essa decisão do Mike e da Nancy de nunca ter contado a verdade pra mãe deles, só que agora nessa temporada, por conta do desaparecimento da filha dela, né, que vai acontecer no segundo episódio, isso pode fazer com que a Karen comece por conta própria a buscar essas informações, buscar respostas sobre o que tá acontecendo, e eu acho que isso colocaria a Karen em perigo por estar tentando proteger os filhos dela agora que ela sabe o que tá acontecendo. Talvez ela nem fique sabendo de todas as coisas, né, sobre a Eleven, sobre poderes, ou sobre o laboratório, sobre o mundo invertido, mas ela pode ficar sabendo o mínimo pra que ela queira proteger os filhos dela e isso acabe colocando ela em perigo. Eu não descarto a possibilidade do Ted também morrer, eu acho que o Ted seria o personagem mais morrível, inclusive, né, só que ainda não tem nenhuma informação assim que indique isso pra gente, né, que indique a morte do Ted, com exceção das visões da Nancy lá na quarta temporada, né, que o Vecna mostrou pra ela a família dela morta. Então, por não ter tanta informação assim que indique a morte do Ted, pra essa teoria aqui eu vou me apegar mais à possibilidade da Karen e da Holly morrerem. E aí, caso isso realmente aconteça, né, da Karen ou da Holly morrer, ou quem sabe até as duas acabarem morrendo, isso traria pro Mike não só a tristeza de ter perdido alguém da família dele, mas também traria uma certa culpa pelo que aconteceu. Ele pode se sentir culpado por não ter contado a verdade pra Karen sobre o que acontecia em Hawkins e sobre o perigo que eles estavam correndo, né, por viver nessa cidade. Ele pode se sentir culpado por achar que podia ter protegido a Karen e a Holly de alguma forma e que não conseguiu fazer isso. E esse é o ponto principal aqui da teoria do vídeo de hoje. Eu acho que o que vai unir o Mike ao Hopper no final da série vai ser a culpa que eles carregam pela morte de alguém que eles amavam. O Hopper, que já se culpa há vários anos pela morte da filha, e agora o Mike também se culpando pela morte de alguém da família dele. Como eu falei, eu não descarto a possibilidade do Ted morrer, só que até pelo destaque que as duas vão receber agora nessa temporada, eu apostaria mais na morte da Karen ou da Holly, ou quem sabe até das duas. Eu não sei se a série teria coragem de matar uma criança tão novinha assim, né? Agora na última temporada a Holly vai estar com mais ou menos 10 anos de idade, então seria ainda mais pesado a Holly morrer, mas o meu maior palpite seria a morte da Karen mesmo. A minha maior aposta, assim, é de que a série pode trazer um plot meio que heróico pra ela, fazendo ela lutar pra proteger os filhos, só que nesse processo de tentar proteger os filhos dela, eu acho que a Karen vai acabar morrendo. Mas então, dito tudo isso, né, sobre o Mike, sobre a família dele, do outro lado a gente tem o Hopper, que desde a primeira temporada sofria muito pela morte da filha dele. A morte da Sarah fez com que o Hopper se fechasse completamente, né, fez com que ele se afundasse em vícios, em depressão, passasse a nem cuidar mais dele mesmo, mas foi só na quarta temporada que a gente foi entender que isso não era só por tristeza ou por traumas pela morte da filha, mas que na verdade, desde sempre, o Hopper se sentia culpado pela morte da Sarah. Por causa dos produtos químicos que o Hopper inalava durante o tempo dele na guerra, isso fez com que a Sarah nascesse com uma predisposição ao câncer, e de acordo com o Hopper, ele sempre soube que isso poderia acontecer se ele tivesse filhos, então ele sempre acreditou ser o grande culpado pela morte da Sarah. E é claro que por se tratar da última temporada, a série precisa dar um desfecho pra esse arco do Hopper, né? Não tem como a série terminar e ele continuar carregando toda essa culpa e isso continuar causando tanto mal pra ele. É óbvio que pra sempre ele vai sentir a falta da filha dele, só que toda essa culpa que ele carrega pela morte da Sarah, isso precisa ter um fim agora. E o jeito em que eu acho que a série vai encerrar esse arco é mostrando o Hopper no passado sendo um bom pai pra Sarah. Lá na primeira temporada, do pouco que a gente viu ali do Hopper com a Sarah, a série já mostrou pra gente que o Hopper era um pai muito carinhoso, né? Só que logo na sequência a série já mostra ele acompanhando a Sarah no hospital e depois ele perdendo ela. O que eu acho é que a série vai trazer flashbacks com a Sarah, só que dessa vez mostrando o Hopper sendo um bom pai, mostrando tudo de bom que ele fez pela Sarah e mostrando que é só isso que ele vai levar daqui pra frente, só as memórias boas que ele tem com ela e não essa culpa toda que ele carregava que só fazia ele se
afundar cada vez mais. E é aí que entra uma informação oficial que é muito importante, que muita gente nem deve saber disso, que é a confirmação de que a gente vai ter flashback com a Sarah bem no finalzinho da temporada. No ano passado saiu essa chamada de elenco, onde eles estavam buscando ali uma atriz pra interpretar a Sarah em flashbacks que vão aparecer no episódio 8. E assim, gente, episódio 8, eu não acho que eles iam colocar flashback da Sarah no meio de toda a treta que vai acontecer no episódio final, no meio de toda a batalha que vai acontecer. Então eu acho que eles iam escolher um momento mais calmo pra colocar esses flashbacks envolvendo a Sarah. E na minha teoria aqui, eu acho que eles vão colocar esses flashbacks da Sarah lá no epílogo da série, que é bem no finalzinho mesmo, depois da batalha final. Então chegou a hora de juntar tudo que eu falei até agora para explicar tudo que eu acho que vai acontecer com o Mike e com o Hopper durante toda a última temporada. Então toda a família dos Wheelers vai estar em perigo e eu acho que a Karen vai acabar morrendo nesse processo. Talvez a Holly e o Ted também, mas a minha maior aposta aqui seria a Karen. Isso vai fazer com que o Mike se sinta culpado, que ele comece a pensar que ele podia ter feito alguma coisa para proteger a família dele, ou quem sabe até ter tirado a família dele de Hawkins para que eles não tivessem corrido tanto perigo durante tanto tempo. E aí depois de ter morrido alguém da família do Mike, que eu acho que vai ser a Karen, Mike e Hopper se encontram no epílogo da série depois da batalha final, bem na frente desse monumento em homenagem às pessoas que morreram nos últimos acontecimentos de Hawkins. E eu acho que nesse momento o Hopper finalmente vai se abrir com o Mike em relação à sua filha, em relação a Sarah, e aí eu acho que ele vai aconselhar o Mike a focar somente nas memórias boas e em tudo de bom que ele fez pela família dele. E é aí que o Hopper, por já ter passado por tudo isso que o Mike vai estar passando agora, eu acho que ele vai aconselhar o Mike a não deixar que essa culpa tome conta dele, porque o Hopper não quer que o Mike passe pela mesma coisa que ele passou. Essa culpa que ele carregava pela morte da Sarah só fez mal pra ele. E é aí que eu acho que entram esses flashbacks da Sarah. Então enquanto o Hopper estiver aconselhando o Mike, se abrindo com o Mike em relação ao passado dele, em relação à morte da Sarah, eu acho que é aí que entram esses flashbacks da Sarah, mostrando esses momentos bons do Hopper com ela. E ao mesmo tempo em que o Hopper aconselha o Mike, eu acho que nessa mesma cena a série já dá um desfecho pro arco do Hopper, mostrando que agora ele já consegue seguir em frente, ele já não carrega mais essa culpa pela morte da filha dele, e que isso é exatamente a mesma coisa que o Mike deveria fazer. Eu acho que essa cena do epílogo entre os dois vai ser do Hopper deixando claro pro Mike que ele pode sim e deve passar mesmo pelo processo do luto, isso é saudável inclusive, mas vai ser ele aconselhando o Mike a não deixar com que isso consuma a vida dele e acabe com a vida dele, exatamente igual aconteceu com o Hopper no passado. Mas então é isso, meus amigos, fazia muito tempo que eu não trazia teoria aqui no canal e eu tô doido pra saber a opinião de vocês, então não deixem de comentar aí embaixo se eu viajei demais ou se vocês têm alguma coisa pra complementar o que eu falei também. Não esquece também de deixar o seu like aí no vídeo pra dar aquela força, e se você ainda não se inscreveu, pô, tá perdendo tempo, né? Se inscreve aí no canal e ativa o sininho aí, porque aqui tá rolando uma mega cobertura sobre a última temporada. Eu agradeço demais a todos os membros aqui do canal, se você quiser você também pode se tornar um membro igual essa galera que tá aparecendo aqui na tela. A assinatura do Seja Membro custa só R$5 por mês, você libera vários benefícios, e pra saber mais é só clicar no botão Seja Membro ou no primeiro link aí da descrição. E agora aqui na sua tela estão aparecendo outros 2 vídeos aqui pra você continuar me acompanhando. Eu vejo vocês no próximo vídeo aqui do canal. Forte abraço pra vocês e até mais.